Você tem uma Bíblia aí? Se você tem uma Bíblia, pega ela. Abra no livro de Isaías. Capítulo 49 de Isaías. Versículo 9. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca terão fome e nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente a mananciais de águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e os seus aflitos se compadeceram. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Porque uma mulher esquecer-se-á tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Só até aqui. A palavra, ela tem o título no capítulo 49, versículo 1, que diz assim: o Senhor, o servo do Senhor é a luz dos gentios. Eu já disse aqui, e já falei também bastante na rádio e nos cultos, lá em Santo Amaro e nas igrejas por onde eu passei, eu aprendi desde a minha infância que o livro de Isaías é um livro messiânico, é um livro que fala sobre a primeira vinda do Messias, Jesus Cristo. E quando fala o servo do Senhor é a luz dos gentios, é porque já estava sendo anunciado aqui, que ele viria para o povo dele, ele viria para os judeus, mas ele seria luz para os gentios, ele viria para aquele que o aceitasse. Obviamente os judeus não o aceitaram, obviamente os judeus não o receberam, e os gentios, somos nós. Por que gentios? É um outro povo, fazemos parte de um outro povo, de um povo que não tem nada a ver, entre aspas, com o povo de Deus, mas o Senhor vem e nos adota, nos ilumina, reflete em nós o brilho de Deus, e aquele que corria veia, israelita, judia, e que era mesmo sangue, que corria na veia o mesmo sangue daquele que viria, o justo, o Senhor, aleluia, dos senhores, que seria a luz para eles, eles não aceitaram. E a palavra vem e ela nos revela que aquele que o aceita, mesmo sendo gentil, mesmo não fazendo parte, entre aspas, do povo de Deus, ele é adotado, ele é iluminado, ele é revestido da luz que vem do Senhor.
E ele sendo adotado e revestido da luz que vem do Senhor, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele não se esquece de nós, ele se lembra de cada um de nós. Ele, aleluia, se ele tem plano na minha e na tua vida, o plano dele está de pé, aleluia. Se você está me assistindo hoje, o Senhor fez você me assistir hoje para acalmar, abrandar a tua alma e para dizer a você por esta palavra, glória a Deus, glória a Deus. No versículo 10 diz: você não terá fome nem sede, e nem a calmaria, e nem o sol vai te afligir, aleluia, porque o que se compadece dele os guiará e os levará mansamente a mananciais de água. Hoje o Senhor vem por essa palavra dizendo: a fome, fome de justiça, quem sabe é uma fome espiritual, fome material, eu não sei qual é a fome que você tem. O Senhor está dizendo: nada nessa terra vai te afligir se você crê, aleluia, porque Ele vai te guiar a mananciais de águas, Ele vai matar a tua sede. É paz, você vai precisar de paz, então Ele vai te encher de paz. É alegria, contentamento na alma. Tem gente que perdeu a alegria, contentamento de viver, quer se entregar à morte, à depressão, quer se entregar à situação. O Senhor está dizendo por essa palavra: fica firme, porque as minhas águas, os meus mananciais irão matar a tua sede, e você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. O Senhor, Ele tem consolação para mim e para a tua alma. Você está aflita? O Senhor vem por essa palavra dizendo: eu me compadeço por você. Imagina Deus dizendo a você isso: eu, Criador do céu e da terra, me compadeço por você. Eu vou brigar a tua briga, vou lutar a tua luta. Pode ficar em paz. Sabe quando o pai diz assim para o filho: fica aqui, que eu vou resolver essa situação? É Deus hoje na palavra dizendo: acalma o teu coração. Eu não te escolhi para você morrer com essa enfermidade. Eu não te chamei para você morrer nessa situação. Eu sou Deus, não sou menino. A minha promessa está de pé, sabe? Porque é o que diz o versículo. Vamos no versículo 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Quem sabe você está com essa sensação de que Deus se esqueceu de você. Deus não está vendo minha situação? Será que Deus não está enxergando tudo que eu estou passando? O versículo 15 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas se todavia ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Glória a Deus. A mãe não se esquece de uma criança pequena, e muito menos daquela que está no ventre. Ela quer lutar, ela quer cuidar, ela vira uma leoa se mexer com o filhinho dela. Mas mesmo que ela se esqueça, Deus está dizendo: não há possibilidade de eu me esquecer de ti. Haja vista, e a prova de que eu fiz você assistir essa live hoje, para dizer: eu te amo. Diz o Senhor: eu amo a tua alma, eu quero cuidar dela, porque eu não me esqueci de você, eu não me esqueci da tua alma, eu quero zelar de você e dela, porque um dia eu quero resgatar a tua alma para o meu reino de glória, e lá sim, você não terá mais choro, mais aflição, não terá mais pranto, será só alegria na minha presença, e sobre ti o meu nome para todo sempre será glorificado. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor te tem na palma da mão, o Senhor está te guardando os teus. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor, aleluia, nos teus muros. Tem uma palavra que diz que se o Senhor não guarda, em vão vigia o sentinela. Você só está de pé porque o Senhor, porque o Deus que está no controle de tudo, tem feito você estar de pé,
tem feito você estar vivo, para que na tua vida o nome do Senhor seja glorificado. Guarda essa palavra no teu coração. Muitos não quiseram o Messias, não quiseram Jesus Cristo, e você o aceitou. Eu sei que você tem erro, eu também tenho. Tem falha? Também tenho. Você é pecadora, pecador? Eu também sou. Mas um pecador aí pregando? Mostre para mim que você não tem pecado e atira a pedra em mim. E aí nós vamos ficar quites. E eu aceito a tua pedra. Mas agora não vem você, que muitas das vezes toma o lugar de um fariseu para apontar o dedo para um irmão. Olha que caminho que a palavra está tomando. Apontar o dedo para uma irmã. Caiu, pecou. E aí você acha e se sente no direito de derrubá-la. O Senhor está dizendo, nem dela eu esqueci. Nem de você, viu, minha filha? Eu esqueci. Tem misericórdia para você, tem amor para você também. Tem da minha benignidade, do meu perdão. Se você crê, eu não me esqueci de você e eu vou fazer a minha obra se completar na tua vida e sobre a tua vida, diz o Senhor, o meu nome vai ser glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós iremos agradecer a Deus em oração. Bruno, você não quer orar? Não quer agradecer a Deus em oração? Agradece. Bruno. O Bruno tem uma oração bonita. O Bruno é usado por Deus também. Quando a gente está lá na rádio, ele põe uns louvor espiritual, coisa linda. Queria que você orasse. Ora a Deus, ora. Está com vergonha. Mas tá bom, eu vou orar por ele. Eu vou orar no lugar dele. E eu creio que Deus, Ele vai manifestar o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele. E se você está aí caída, prostrada, e alguém diz para você, não tem mais chance para você, eu reforço o convite da Santa Ceia, vem renovar a tua aliança, vem renovar a tua aliança, domingo agora às 8, ou às 10, ou também às 3 da tarde, ali em Santo Amaro, 3 cultos de Santa Ceia, 3 cultos onde nós estaremos nos renovando diante do Senhor. O homem disse que para você não tem mais jeito. Quem é o homem para dizer algo, o que fazer ou não fazer, solução ou não ter solução? A tua solução está no sangue de Jesus Cristo. Se você crê, Ele é derramado agora sobre a tua vida, como perdão e misericórdia da parte do Senhor. Vamos orar a Deus, busquemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós agora agradecemos a Ti em oração, Senhor, pelos hinos cantados, pela oração, Senhor. Também Te agradecemos, Pai, pela palavra que o Senhor nos mandou. Tu és a própria misericórdia. Senhor, enquanto muitos desprezam o Senhor e a Tua palavra, eis aí a Tua igreja, eis aí o Teu povo, eis aí os Teus filhos, eis aí, Pai, esses que estão prostrados, implorando, batendo na porta da Tua misericórdia. Senhor, perdoa-os, lava-os com Teu sangue, renova a força deles e que eles possam glorificar o Teu nome em tudo, Pai. Senhor, apresentamos pedidos de oração que foram feitos, apresentamos família, apresentamos finanças, saúde, vida espiritual, apresentamos projetos, tudo e todos nas Tuas mãos, Pai. Desde já Te louvamos e Te agradecemos porque cremos na vitória, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja